Fala, meus queridos alunos da disciplina de Direitos Reais, e aí, como vocês estão nesse isolamento? Continuamos com as nossas aulas remotas. Hoje a gente vai para a nossa 18ª aula, a aula que a gente vai tratar ainda dos direitos reais de gozo e fruição, e na aula de hoje a gente vai analisar o direito de servidão. Ele está previsto no título 5 das servidões, é intitulado Das Servidões, e englobam os artigos 1378 a 1389 do nosso Código Civil. Bom, na aula remota de hoje nós iremos abordar esse importante direito real de coisa alheia de direito material, que é a servidão. O conteúdo da servidão ele é bastante amplo. A gente consegue ver até mesmo por conta das diversas modalidades e da questão da aplicabilidade do seu exercício dentro do nosso campo jurídico. E como nós temos servidão de passagem, servidão de aqueduto, servidão de cabos, servidão de não construir, enfim, temos uma infinidade de modalidades de servidões. Então, vamos lá, vamos iniciar a nossa aula de hoje. Bom, e a gente inicia traçando logo os conceitos de servidões, o que a gente já pode fazer, e para isso, para essa parte inicial, vamos socorrer de alguns doutrinadores. Então, vejamos o que eles tratam, como eles tratam o direito de servidão. O primeiro que eu trago para vocês é Pablo Stouzy, que ele traz da seguinte forma, com a clareza que ele é quanto mais. Trata-se de uma relação jurídica que envolve dois prédios, entendida a expressão de dois imóveis edificados ou não, pertencentes a donos distintos, em que um serve a outro para valorizá-lo ou torná-lo mais útil. Bom, esse é o primeiro conceito, o conceito de Pablo, e daqui a gente já depreende alguns elementos essenciais e alguns elementos importantes a respeito do direito de servidão. O primeiro deles é essa questão de entendimento da expressão de prédios, que vai ser bastante utilizado na aula de hoje. Bom, pessoal, quando a gente fala em prédios, a gente tem que ter esse entendimento de que são dois imóveis, sejam eles edificados ou não, sejam eles dentro da área urbana ou não. A gente vai poder verificar isso com maior propriedade quando a gente tratar das classificações e características. E o ponto que também Pablo já deixa claro, que eu gostaria que vocês já compreendessem desde já, é que esses prédios, esses dois prédios, eles têm que ser de donos distintos. Evidentemente, a gente não pode ter um direito, algo que vai ser pleiteado de forma alheia e que pertença ao mesmo dono. Beleza? Vamos ver aqui um outro conceito, que é de Anderson Schreber, que ele diz o seguinte: servidão é o direito real sobre coisa imóvel, que lhe impõe um ônus em proveito de outra coisa imóvel, pertencente a dono diverso. O imóvel que suporta a servidão denomina-se prédio superviente, e o outro imóvel, em favor do qual se constitui, chama-se prédio dominante. A terminologia exprime certo vestígio da orientação segundo a qual os direitos reais se constituem entre as coisas, havendo de se recordar que a servidão, como todo direito real, é relação entre pessoas e se estabelece em função dos seus propósitos, devendo entender assim aos interesses sociais relevantes. Ou seja, por mais que a gente esteja falando de direitos reais, dessa relação de pessoas com coisas, sempre deve estar atinente para os atendimentos dos princípios e dos interesses sociais relevantes,
Aqui eu já posso destacar desde já o princípio da função social. É o princípio basilar da nossa disciplina. E no nosso Código Civil, a gente tem um artigo muito importante a respeito da servidão, que eu peço que você já pegue o seu vade-mecum. Caso você não esteja com o seu vade-mecum aí na frente, por favor, já busque o seu vade-mecum para a gente fazer algumas anotações que são interessantes para a nossa disciplina, beleza? Bom, presumo que você já tenha buscado o seu vade-mecum. E eu peço que vocês se dirigem agora para o artigo 1378. O artigo 1378 tem a seguinte redação: a servidão proporciona utilidade para o prédio dominante e grava o prédio superviente, que pertence a diverso dono, e constitui-se mediante declaração expressa dos proprietários ou por testamento e subsequente registro no cartório de registro de imóveis. E aqui, se vocês observarem, se a gente voltar para os conceitos que foram trazidos pelos doutrinadores, a gente pode depreender que é basicamente esse artigo. A gente consegue verificar nesse artigo um conceito e alguns elementos essenciais e bem importantes a respeito da servidão. A questão da terminologia, de prédio dominante, prédio superviente, a questão de ser de dono diverso, de haver essa distinção entre os dois donos, a questão também de ser constituído a partir de uma declaração expressa dos proprietários. A gente vai ter um tópico que vai falar de constituição da servidão e lá a gente vai tratar com maior propriedade, mas a gente já consegue depreender desse próprio artigo que ele é constituído através de uma declaração expressa dos proprietários. Leia-se um negócio jurídico, e esse negócio jurídico é um contrato, ou até mesmo pelo testamento. E também um ponto bem interessante que a gente consegue ver também é essa necessidade de haver o registro no cartório de registro de imóveis, beleza? Notem como é importante esse artigo. Esse artigo ele trata de diversos pontos relevantes que a gente vai tratar ao longo de nossa aula remota de hoje do direito de servidão. Bom, e o segundo tópico que eu trago para vocês, depois do conceito, são as características. Figuram-se como características predialidade, proprietários distintos, não se presumem, acompanha coisa, indivisível. Ou seja, a gente tem 5 características bem interessantes a respeito de servidão, e se a gente conseguir dominar essas características aqui apontadas, a gente vai ter um poder de assertividade a respeito da servidão. Vamos tratar um pouquinho de cada um desses pontos? Bom, o primeiro deles que eu trouxe para vocês é a respeito da predialidade. E acerca desse primeiro ponto, a servidão ela deve ocorrer entre prédios vizinhos. Quando eu falo prédios vizinhos, a gente tem que ter um entendimento mais extensivo. Não é colado, não. Eles podem ser contíguos, eles podem ser próximos, tá? E a segunda característica essencial que eu trouxe para vocês é a respeito de proprietários distintos. Eu acho que, como eu já disse anteriormente, isso é um tanto quanto óbvio, visto que não faria qualquer sentido a gente buscar um reconhecimento de direito real em coisa alheia de algo que é da pessoa. Ele já não seria algo alheio se já é da sua pessoa, certo? Portanto, nós temos essa distinção e essa diversidade de proprietários, essa necessidade de que sejam proprietários distintos entre o prédio superviente e entre o prédio dominante, beleza? E o outro ponto que eu trago também é a respeito de que a servidão não se presume, visto que nós temos um direito real que irá vincular imóveis proprietários, de modo que inclusive vai criar algumas limitações nessa propriedade. Isso vai impactar diretamente nesses envolvidos.
nessa coisa envolvida, nesses proprietários envolvidos, seja através desse prédio superviente ou através desse prédio dominante. Razão pela qual a gente não admite a questão de ser presumida a servidão. E o outro ponto que eu trago para vocês é a respeito da característica de acompanhar a coisa. Caso esse prédio seja transferido, seja sofrido qualquer tipo de desprendimento desse proprietário que havia feito essa servidão, isso também vai acompanhar, tá? Até porque a servidão ela é atinente à coisa, não a titular desta coisa. E a última característica que eu trago para vocês foi a respeito da indivisibilidade. E para isso, eu queria trazer um dispositivo legal para a gente compreender melhor. E peguem novamente o vade-mecum de vocês. No artigo 1386, a gente tem a seguinte redação. As servidões prediais são indivisíveis e subsistem no caso de divisão de imóveis, em benefício de cada uma das porções do prédio dominante, e continuam a gravar cada uma do prédio serviente, salvo se por natureza ou destino só se aplicarem a certa parte de um ou de outro. Então, a gente consegue depreender de que não há essa divisibilidade e indivisibilidade da servidão, certo? E o nosso próximo tópico é o tópico das classificações. Pessoal, eu estou trazendo alguns conceitos, alguns pontos, e eu torno a dizer, se por acaso vocês não compreenderem, não conseguirem chegar a determinado ponto, por favor me acionem. Vocês podem me acionar aqui através do YouTube, vocês podem falar comigo através do meu WhatsApp privado, do meu e-mail, e também no tópico que eu abro no Moodle a cada lançamento de aula. Eu lanço a aula, lanço um material de apoio, que é esse slide, e lanço também um tópico de fórum para a gente tratar lá desses pontos que, se porventura não ficarem claros, tá? Também faço o alerta, se você está vendo a aula e não está no grupo do WhatsApp, por favor, me acione, me procure, porque eu vou encaminhar para você um link para você entrar no nosso grupo. Tá bom? Já estamos na 18ª aula, a gente já está avançando nas nossas aulas remotas e eu espero que você acompanhe, caminhe junto com a sala, caminhe com todos, certo? Então, voltando, a gente vai tratar agora do nosso terceiro tópico, o tópico das classificações. Vamos lá. A servidão, quanto ao modo de efetivação, ela pode ser positiva ou negativa. Já quanto à natureza do imóvel do objeto, ela pode ser urbana ou rústica. Bom, vamos iniciar então, vamos comentar um pouco sobre essas classificações, partindo da parte mais simples, eu diria, dos conceitos mais simplórios. Essa questão de servidão urbana, ela é atinente a prédios edificados dentro do perímetro urbano. Já a servidão rústica são para os imóveis, para os prédios que estão localizados fora do limite da cidade. Então, quando a gente trata dessa questão dos limites da cidade, dos limites dos municípios, de zona rural, zona urbana, a gente já consegue determinar se essa servidão, quanto à natureza do imóvel, ela vai impactar de forma que ela seja urbana ou que ela seja rústica. E já acerca dessa classificação a respeito do modo de efetivação, nós temos que ela pode ser positiva quando ela envolver a prática de um ato comissivo, ou seja, que o titular desse direito de servidão, ele, portanto, desse prédio dominante, ele tem o direito de realizar uma conduta, uma prática ou um ato, um fato. Já para essa questão de servidão negativa,
é quando, consequentemente, até fazendo uma utilização do conceito do positivo, que eu acabei de conversar com vocês, para a servidão negativa, é quando envolve uma prática omissiva. Então, positiva, comissiva, negativa, omissiva. Ou seja, quando o titular do prédio serviente, ele é obrigado a realizar uma abstenção, a realizar um não fazer, digamos assim, em favor desse prédio dominante. Avançando para a parte de classificação, a gente tem ainda que a servidão, quanto à necessidade ou não de atuação humana, ela pode ser contínua ou descontínua. Já quanto à manifestação exterior, podem ser aparentes ou não aparentes. E a respeito dessa necessidade de atuação humana, quando a gente diz que ela é contínua, a gente pode falar que são contínuas as servidões que dispensam os atos humanos para que subsistam ou até mesmo que elas sejam exercidas. Ou já a respeito das descontínuas, são descontínuas as que dependem para o seu exercício de atos do dono ou do possuidor desse prédio dominante. Já quanto a essa classificação a respeito da manifestação exterior, elas podem ser aparentes, que são aquelas que são visíveis, que se manifestam por sinais exteriores, ou elas podem ser também não aparentes. E quando a gente fala de não aparentes, são aquelas que não são passíveis de constatação por sinais exteriores. Pode ser que nesse momento tu já esteja pensando em pausar o vídeo, interromper a nossa aula remota, porque eu concordo com você que essa questão de classificação às vezes é um tanto quanto chato de se estudar, mas eu posso te assegurar que é bastante importante, é um tanto quanto relevante esse tópico de classificação. Não apenas para a gente dominar essa questão teórica, essa questão de aplicação acadêmica, mas também para o nosso campo prático. E eu vou te provar agora dessa importância para esse campo prático. Eu vou te provar agora para essa importância desse campo prático, trazendo um dispositivo legal. Vamos lá. Bom, e o dispositivo legal que eu trago para vocês é o artigo 1379. O exercício incontestado e contínuo de uma servidão aparente por 10 anos, nos termos do artigo 1242, autoriza o interessado a registrá-la em seu nome no registro de imóveis, valendo-se como título a sentença que julgar consumado a uso capião. Parágrafo único. Se o possuidor não tiver o título, o prazo de uso capião será de 20 anos. Bom, esse é um importante dispositivo legal que a gente tem e eu queria que, para tanto, vocês observassem que, a respeito desse tópico de classificação, a gente já tratou a respeito desta servidão contínua e também da servidão aparente. E isso foi necessário para que a gente compreendesse esse importante dispositivo legal. E esse importante dispositivo legal, que tem uma palavrinha aí que eu sei que eu vou receber algumas perguntas e eu já me antecipo e eu trago para vocês. Uso capião? Pois é, eu vou me antecipar na leitura diante desse dispositivo legal que a gente acabou de verificar, continha efeitos dessa uso capião. E eu nunca vi uma palavra para gerar tantas dúvidas, para gerar tanto questionamento. E sempre que eu falo essa palavra, sempre vem alguma indagação de alguns colegas me perguntando, tentando compreender melhor esses pontos e tentando aprofundar nesses pontos. E eu fico extremamente contente em ter esse debate, em
adentrar ainda mais, aprofundar nesses tópicos, nesses conceitos maiores, e isso é muito importante. E para isso eu já vou me antecipar então e vou tratar de dois pontos relevantes desse artigo. E o primeiro deles é o que eu quero que vocês notem, que no caput do artigo a gente pode verificar a remissão para o artigo 1242, no qual a gente acaba tendo a compreensão de que se admite a modalidade ordinária de uso capião, aquela que está amparada de justo título e boa fé, e que resulta de uma exigência de prazo menor. E qual é esse prazo menor? Eu te pergunto, eu espero que você saiba essa resposta. Se por acaso você não sabe, eu peço que você volte a algumas casas e estude novamente a aula que a gente tratou a respeito de uso capião, tá bom? E o prazo é de 10 anos. E o segundo ponto que eu trago a respeito desse importante artigo é que eu peço que vocês observem no parágrafo único, que traz uma situação de ausência do título. E, para tanto, se há a admissão da modalidade extraordinária de uso capião, aquela que a gente acaba também observando que há um elevado prazo de 20 anos. E vocês concordam comigo que é um tanto quanto extremado e eu diria que até absurdo esta questão pasal? Pois é, muitos doutrinadores criticam esse prazo dilatado que o legislador optou em colocar, esse prazo de 20 anos. 20 anos é uma vida, pessoal. E para a pessoa conseguir fazer essa uso capião dessa servidão, por essa modalidade, é algo bem complexo se ela não tiver esse título. E o nosso quarto ponto é a respeito da constituição das servidões. Bom, há certas servidões que resultam de decorrências de situação dos prédios, como, por exemplo, a questão de águas que naturalmente correm por um prédio superior. Estas servidões são as denominadas servidões naturais. Por outro lado, a gente tem outros efeitos que não se pode considerar efeitos necessários e diretos da natureza. São, todavia, indispensáveis para o conveniente aproveitamento dessas riquezas e utilidades desses prédios e não é diretamente proporcionada a partir de um ato da natureza. E muitas vezes o que a gente verifica é que isso foi decorrente de uma autonomia privada ou até mesmo de uma lei. As leis a cria e estabelece como providências de interesse comum, o que faz com que essa servidão ela possa existir. Essas servidões que são formadas a partir das leis, elas são chamadas, na verdade, de servidões legais. E, sinteticamente, a gente pode afirmar o seguinte: o modo ordinário de constituição surge da autonomia privada e opera-se por meio da celebração de um negócio jurídico entre os proprietários com o consequente registro no cartório correspondente. Bom, e quando a gente lê esse artigo, eu quero que vocês leiam da seguinte forma. Quando a gente fala em negócio jurídico, eu quero que vocês entendam contrato. E quando a gente fala de registro no cartório competente, eu espero que vocês leiam cartório de registro de imóveis. E a inteligência desse entendimento que eu acabo de falar para vocês está contida no artigo 1378, o qual eu peço a gentileza de que vocês procedam com a leitura novamente, tendo em vista que a gente já viu nas aulas anteriores. Você pode voltar um pouquinho aqui que você vai conseguir ver qual foi a interpretação que a gente teve desse importante artigo, tá bom? E agora eu queria também fazer uma pergunta para vocês. Eu quero que vocês respondam, por mais que vocês às vezes não tenham o conhecimento necessário, mas isso é um ato
isso é uma tentativa e isso ajuda no aprendizado. Então, por favor, ninguém vai te interpretar de forma equivocada se você fizer uma resposta de forma não correta. E aqui o que eu pergunto é o seguinte: vocês conseguem visualizar ou me indicar quais são as ações no âmbito da tutela processual da servidão? E aí? Eu sei que isso vai ser tratado quando a gente estudar processo civil. Eu espero que vocês estudem essas modalidades, mas se por acaso não estudar, eu pelo menos vou dar uma pincelada nesse momento, porque às vezes a gente não consegue estudar todas as peças civis, porque civil é um mundo de coisas. E para isso, a gente tem duas ações. A primeira delas é a ação confessória e a segunda, a ação negatória. A ação confessória, ela visa o reconhecimento de um direito real de servidão. Ou seja, ela é em essência uma ação declaratória em favor do titular do direito. Já a ação negatória, por sua vez, ela também de natureza declaratória. Ela é manejada por quem pretende um reconhecimento judicial da inexistência de uma servidão. Ou seja, enquanto a primeira tem por objeto um fato, eu diria que positivo, a segunda tem por objeto um fato negativo. A primeira, ela quer essa declaração, que ela tem esse direito, que é favorável a ela o direito. A segunda, a gente tem por objeto um fato negativo, ou seja, ela busca também a declaração, todavia ela busca a declaração de inexistência. Beleza? Ficou claro isso para vocês? Pessoal, por favor, vou falar novamente. Se por acaso não ficou claro para vocês, jogue suas dúvidas aqui no YouTube, pode me procurar no WhatsApp, lá no privado, busca meu contato ali no grupo, se você não tem salvo ainda meu contato. Vocês podem falar comigo através do e-mail, eu estou enviando todas as aulas por e-mail. E aí, vocês estão recebendo também? E também lá no Moodle tem o fórum, tá bom? Essas foram as duas ações, são as ações que a gente consegue manejar no âmbito de tutela processual da servidão, certo? E agora, avançando para o nosso quinto tópico, a gente vai tratar do exercício da servidão. E eu trago de cara para vocês o artigo 1380, que diz o seguinte: o dono de uma servidão pode fazer todas as obras necessárias à sua conservação e uso. E se a servidão pertencer a mais de um prédio, serão as despesas rateadas entre os respectivos donos. Por favor, sublinhem, pintem, faça bolinha, faça estrelinha, faça o desenho que vocês quiserem. Se vocês são daqueles que gosta de pintar lá com o marca-texto colorido, pode fazer isso também com a sua cor neon, com a sua cor pastel, enfim, fique à vontade, marque essas palavras: conservação e uso. Vou repetir, artigo 1380, o dono de uma servidão pode fazer todas as obras necessárias à sua conservação e uso. E se a servidão pertencer a mais de um prédio, serão as despesas rateadas entre os respectivos donos. Por exemplo, eu vou trazer um exemplo para que vocês possam compreender melhor esse artigo. Digamos, vamos trazer aqui o exemplo da servidão de passagem. Significa, com base nesse artigo, que o titular ele poderá realizar marcação de caminho, ele pode instalar ponte, se porventura for necessária, ele pode colocar corrimão, se for necessário, enfim, esse primeiro ponto, e ele pode fazer todas essas despesas necessárias. Esse é o primeiro entendimento que a gente consegue depender dessa parte inicial do artigo. Já dessa parte final,
o que a gente pode também comentar é que sempre que houver mais de um beneficiário, ou seja, que essa servidão gere um benefício para outros prédios, para mais de um, qualquer dessas despesas que porventura tiver mediante a realização de uma obra necessária para conservação e uso, essas despesas elas devem ser divididas. Isso é bem justo. Vocês confirmam? Vocês concordam comigo? Porque se essa pessoa ela está tendo um benefício, nada mais justo do que ela também pagar por esse benefício, por ela participar deste rateio deste benefício. Um outro artigo importante que eu trago para vocês a respeito dos exercícios da servidão é o artigo 1382, que tem a seguinte redação: quando a obrigação incumbir ao dono do prédio serviente, este poderá exonerar-se, abandonando total ou parcialmente a propriedade ao dono dominante. Parágrafo único. Se o proprietário do prédio dominante se recusar a receber a propriedade do serviente ou parte dela, caber-lhe-á custear essas despesas. Bom, pode ser que diante dessa primeira leitura que a gente está realizando aqui, desse primeiro encontro que a gente está tendo com esse dispositivo legal, possa parecer um tanto quanto complexo, mas eu posso assegurar para vocês que não é bem assim. Analisem comigo. Vou trazer um exemplo, tá? Se em virtude de um contrato constitutivo de servidão couber a um dono de um prédio que suporte um aqueduto, para a gente mudar, a gente já trouxe direito de passagem, a questão da servidão de passagem, vamos trazer agora a servidão de aqueduto. E nesse contrato que foi estabelecido, há que o dono do prédio que suporta o aqueduto, ele deve realizar obras necessárias, ele pode simplesmente abandonar a propriedade da parte do imóvel em que se assenta essa servidão em favor desse titular do prédio dominante. E se o proprietário do prédio dominante se recusar a receber a propriedade do serviente ou parte dela, vai caber então a ele custear essas obras que não foram realizadas. E esse é o primeiro ponto que merece um destaque. E o outro ponto que merece destaque e merece nossa atenção é quanto ao exercício da servidão, a possibilidade de remoção dessa servidão. E eu peço que vocês me acompanhem e vejam comigo. Artigo 1384. A servidão pode ser removida de um local para outro pelo dono do prédio serviente ou à sua custa, sem nada diminuir as vantagens do prédio dominante, ou pelo dono deste à sua custa, se houver considerável incremento da utilidade e não prejudicar o prédio serviente. Eu quero que vocês observem essa questão de mobilidade de servidão, o ponto essencial, o ponto crucial para a gente determinar se será possível ou não essa mobilidade dessa servidão é a questão de que não haja prejuízo a uma parte ou a outra. Beleza? Se a gente conseguir visualizar essa questão do prejuízo, aí sim vai ser suscitável, aí sim a gente vai ter que ter uma dúvida quanto a essa possibilidade de remoção, e isso vai ter que ser discutido. E por fim, sobre essa questão de exercício da servidão, o último ponto que eu trago para vocês é a respeito da indivisibilidade. Vamos lá ver. Artigo 1386. As servidões prediais são indivisíveis e subsistem no caso de divisão de imóvel, em benefício de cada uma das porções do prédio dominante, e continuam a gravar cada uma do prédio
serviente, salvo se por natureza ou destino só se aplicarem a certa parte de um ou de outrem. Bom, a gente já viu que a servidão ela não comporta a divisão. Ainda que esse imóvel sobre o qual incida essa eventual servidão ele seja fracionado. Ou seja, a servidão predial ela é una, não comportando assim qualquer tipo de divisão, por expressa determinação legal ou por autonomia da vontade dessas partes, desse negócio jurídico, beleza? E esses foram os tópicos relevantes a respeito do exercício da servidão. E agora eu chamo vocês para a gente ver o nosso último tópico da nossa aula, e eu acredito que vocês saibam qual seja, que evidentemente é a respeito da extinção da servidão. E para a extinção da servidão, a gente verifica uma série de dispositivos no nosso Código Civil. Existe uma parte ali, existe uma seção que trata dessa questão de extinção da servidão. E exige no nosso Código Civil o cancelamento do respectivo registro lá no cartório de registro de imóvel. A gente já viu no início da nossa aula essa necessidade de registro e a necessidade do registro que deve ser realizado no cartório de registro de imóvel, salvo na hipótese de desapropriação. O dono do prédio serviente tem o direito de exigir o cancelamento em diversas situações, como o nosso próprio Código Civil ele elenca. E eu trago para vocês aqui, ao lado, as nossas possibilidades de extinção. A primeira delas é a renúncia do titular da servidão. A segunda, a cessação da utilidade dessa servidão. E quando a gente fala de cessação dessa utilidade, a gente tem que ter como base o prédio dominante, como ocorre no exemplo da servidão de passagem, que também é chamada de servidão de trânsito, que às vezes a gente pode verificar uma situação que ela deixa de ser útil, quando o imóvel dominante passa a contar, por exemplo, com uma via que seja mais fácil, que a gente consiga verificar que antes não existia uma via pública para isso e passou a existir. Então, a gente pode alegar como um dos pontos de extinção da servidão. E o nosso Código Civil ele também menciona igualmente, entre outras causas extintivas de servidão, como por exemplo o direito de resgate, que na servidão ele não é compulsório, ele exige uma concordância do prédio dominante. Ou seja, se porventura aquele prédio serviente ele quer resgatar essa servidão, ele não quer mais a ocorrência delas, isso pode ocorrer desde que haja uma concordância expressa do dono do prédio dominante. E as causas de servidão, elas também ela também se extingue de forma pela reunião dos prédios servientes e dominantes sobre a mesma titularidade de uma pessoa. Se lembra quando a gente falou que a servidão ela é um direito alheio? A gente busca um direito alheio. Então, a partir do momento que esse prédio serviente ele é incorporado para o prédio dominante, ou até mesmo o prédio dominante é incorporado para o prédio serviente, isso vai passar a ter a mesma titularidade e logo vai haver a extinção dessa servidão. E o último ponto que eu trago aqui para vocês é pelo não uso dessa servidão por 10 anos
continuados. Ou seja, se essa pessoa não realizou essa servidão em nenhum momento por 10 anos, significa que isso não é algo mais útil, não faz mais sentido para essa pessoa, não faz mais sentido haver a existência dessa servidão, porque ela não está sendo praticada. E para isso eu peço que vocês verifiquem, por favor, anotem aí, abram o Vademecum de vocês no artigo 1389, inciso 3º. Vocês anotem, por favor, façam uma bolinha, façam estrelinha, desenhem um ursinho, pode sublinhar, pode grifar, da forma com que vocês bem preferirem realizar esse destaque. Bom, pessoal, era isso que eu tinha para conversar com vocês hoje, era isso que a gente poderia conversar a respeito de servidão. Torno a dizer que eu estou inteiramente à disposição de vocês para eventuais dúvidas, para eventuais debates, eventuais esclarecimentos de alguns pontos, se porventura não tenha ficado claro para vocês, tá bom? Bom, eu desejo para vocês um bom final de semana, até a próxima semana. A gente, só lembrando, vai ter a nossa prova, por favor, se atentem para o dia e o horário, para que a gente não tenha eventuais prejuízos e isso nos force a ter que fazer um eventual AV3, enfim, vocês sabem bastante do procedimento que nós devemos evitar. E para a nossa próxima aula, a gente vai falar de direitos reais de gozo e fruição, vamos permanecer nesse tópico, só que a gente vai falar dessa vez de usufruto, tá bom? Bom, pessoal, muito obrigado pela atenção, até a próxima e vamos em frente. Valeu!